Olá, meus amigos. Novamente Marcos Ziskin falando da linda e florida Holon, com notícias um pouco melhores do que aquelas que nós tivemos no primeiro noticiário do dia. Há cerca de uma hora, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu falou à nação e tomou a sábia decisão de suspender o processo de elaboração da legislação que alteraria totalmente a composição do judiciário e a responsabilidade pela nomeação de membros do corpo judiciário de Israel, dando às diversas correntes a oportunidade de diálogo e a busca de um consenso ou de pelo menos algo palatável para a oposição também. Com isto, imediatamente, Benny Gantz, que dirige a Machaneh Mamlachti, aceitou as negociações, se colocou à disposição, como já vinha fazendo já há algumas semanas, e disse, tal como disse também Netanyahu, somos irmãos. Nós, as manifestações, tanto contra a reforma como aquelas que são favoráveis à reforma, os manifestantes carregavam a mesma bandeira, a bandeira de Israel, o que significa que somos irmãos e, portanto, não há motivo para uma situação de violência entre irmãos. Pouco depois, falou também Yair Lapid, um pouco menos conciliador, na verdade. Yair Lapid exigiu ou inferiu que exigirá que Israel tenha uma constituição, mas também se colocou a favor de um diálogo com a atual coalizão. Com isto, o diretor-geral da Histadrut cancelou a greve a partir daqui e determinou que o comércio, as indústrias, etc., voltem a trabalhar. O aeroporto de Ben Gurion anunciou há cerca de uns 20 minutos de que os voos voltam a pousar e a sair de Israel, o que seguramente ainda deixará marcas importantes, porque muitos voos que não chegaram, não tem o avião para sair, outros aviões que não saíram no horário vão acabar causando transtornos para os passageiros que alugaram automóveis, que pagaram hotéis, que contrataram guias em outros países, etc. Mas, de qualquer forma, as coisas começam a tomar, pelo menos no momento, um rumo aparentemente bem melhor do que vinha tomando até aqui. Os pilotos da El Al, surpreendentemente, emitiram uma nota dizendo que eles também apoiam a greve e entrarão em greve, não por motivos políticos, mas por lutarem pela democracia. Eu, particularmente, acredito que esta nota foi redigida antes do discurso do primeiro-ministro Netanyahu e acabou saindo para a imprensa fora de hora. De qualquer forma, espera-se que amanhã praticamente a economia israelense volte a andar, com lojas, supermercados, shopping centers, restaurantes, casas de espetáculo, etc., tudo voltando a funcionar normalmente. A liderança das manifestações foi a única que se colocou de forma diferente dos partidos políticos. A líder principal dos manifestantes disse que as manifestações continuarão. É provável que elas realmente continuem, mas acho que elas deverão diminuir de tamanho gradativamente, não nos esquecendo que estamos às vésperas de Pesach, a Páscoa judaica, e logo depois de Yom Ha'atzmaut, o dia de independência, feriados nacionais, época de congressamento, reuniões familiares, etc., o que deve seguramente influenciar, juntamente
com a disposição de ambas as partes negociarem, deve fazer com que uma parte significativa daqueles que estão se manifestando hoje parem de fazê-lo nas ruas. Mas temos dois levantamentos muito interessantes que foram publicados agora, há poucos minutos, e que realmente chamam a atenção. O primeiro levantamento tenta descobrir na população quantos são a favor da demissão do ministro da Defesa, Yoav Gallant, que Bibi acabou demitindo ontem à noite, mas ainda não entregou a ele a carta de demissão. Quantos são a favor disso e quantos são contra? Apenas 19% são a favor e um número incrível de 63% da população israelense é contra a demissão de Yoav Gallant. Quando se procura saber como isso se dá entre os eleitores do Likud, que é o partido de Benjamin Netanyahu, o que a gente vê é também uma maioria não tão expressiva, mas 58% dos eleitores do Likud estão contra a demissão de Yoav Gallant, contra um número de apenas 32% a favor da demissão de Yoav Gallant. Com respeito à questão do apoio às manifestações, foi perguntado se essas manifestações de rua são justas, e de novo o número expressivo de 63% da população foi favorável às manifestações de rua, dizendo que é fácil de entender a frustração da população com a legislação que a coalizão tentava levar adiante. Esse dado é extremamente importante quando comparado com uma segunda pesquisa, que já eu vou comentar com vocês, que diz respeito a como seria o mapa de cadeiras no parlamento caso a eleição fosse hoje. Naquele levantamento, o partido de esquerda Meretz conseguiu 5 cadeiras e o partido de esquerda trabalhista não conseguiu nenhuma cadeira porque não atingiu a cota mínima para poder ter parlamentares. Com isso, a esquerda não consegue atingir sequer 10% dos votos na população. Na verdade, não consegue atingir nem sequer 9% dos votos da população. Se 63% são a favor das manifestações e apenas 9% votariam em partidos de esquerda neste momento, isso significa que entre os partidários que justificam as manifestações de rua, a imensa maioria é de centro-direita e inclusive de direita. Ora, isso põe por terra o argumento de muitos que chamavam os manifestantes de esquerdistas. Com respeito ao segundo levantamento de opinião pública, que foi divulgado agora há pouco, uma verdadeira revolução nos números do que aconteceria no parlamento. O Likud, que atualmente tem 32 parlamentares, cairia para 25 parlamentares. É o menor número em dezenas de anos de parlamentares do Likud, uma perda tremenda de apoio popular. A Mahanet Leumit, partido fundado por Benny Gantz e que há 2 legislaturas atrás deveria vir a ser o primeiro-ministro logo depois de Bibi Netanyahu, e Bibi Netanyahu armou uma situação tal de que o governo caiu e Gantz não pôde assumir. Ele sobe tremendamente para se tornar a segunda força no país, com a possibilidade de eleger 23 deputados. Lapid cai um pouquinho e ficaria com 22 deputados.
O Partido Nacional Religioso, junto com o Otzma de Ben-Gvir, mantém as atuais 12 cadeiras. Também Lieberman mantém com seu partido as suas atuais 6 cadeiras. A grande surpresa, como eu disse antes, é que o Partido Trabalhista, que dominou o país, era o partido de David Ben-Gurion, de Galalon, de Abba Eban, de Golda Meir, enfim, de todos os grandes nomes na política israelense. Esse partido praticamente desaparece, não conseguindo eleger sequer um único deputado. A outra observação interessante é como ficaria, caso as eleições fossem hoje e os números apresentados realmente se concretizassem, como é que ficaria a composição do parlamento. A atual coalizão, que tem 64 membros, cai tremendos 10 membros e passa a ter apenas 54 cadeiras. A atual oposição sobe para 61 cadeiras e dominaria o governo. As últimas 5 cadeiras ficariam com os partidos árabes Tal a coligação dos partidos árabes, que conseguem eleger apenas 5 deputados, mas não fazem parte nem da coalizão, nem da oposição, como jamais fizeram. O único partido árabe que se dispõe a fazer parte da coalizão é o RAM, que está contado naquele número de 61 que eu mencionei agora há pouco. Enfim, parece que o país começa a se tranquilizar. As perspectivas agora são bastante mais otimistas. Ainda estamos longe de uma situação normal. O país sofreu bastante nessas 12 semanas. Grande número de israelenses repensaram a sua vida no país, infelizmente. Poucos foram embora, mas muitos repensaram a sua vida no país. Um número grande de investidores suspendeu investimentos em Israel, e eu não acredito que a volta deles será muito rápida. Vai ocorrer, mas ela vai ser um processo mais lento. E a perda de simpatia que Bibi Netanyahu experimenta no momento é única em toda a sua carreira política. Enfim, este é o complemento que tínhamos para hoje. Lhes desejamos um excelente fim de tarde e melhores notícias sempre. Um abraço a todos, amigos.